Olá, caros amigos, estamos novamente no nosso programa de coração, desta vez com uma continuidade daquele projeto da semana passada. Portanto, foram 3 programas que demos uma visão de toda uma casa em que fui submetida a várias obras bastante significativas, em que alterei o layout da casa e que alterei a nível de cores, de pintura e com umas obras bastante significativas. Inclusive, alterei a cozinha, as casas de banho e convém terem uma ideia de todo este projeto já logo a seguir. E vamos lá me acompanhar nesta caminhada deste projeto. Vamos lá. Estamos precisamente na sala, uma sala que dá acesso ao convívio, dá acesso a vermos um programa de televisão, porque será uma sala de televisão, uma sala de visitas, uma sala de estar, onde predominantemente vamos conviver muito nesta sala. E aqui quis criar 2 sofás, um sofá em L, com chaise longue, portanto um sofá bastante grande, com muitas almofadas, e depois um sofá com 2,50 m, também aqui grande, que abraçou os 2 sofás, a sala. O tapete usado foi um tapete de 5 metros e tal, já veem o tamanho desta sala e, portanto, este tapete veio unir com estes 2 sofás a sala e criar aqui uma perspectiva bastante grande. Depois criei uma mesa de centro de sofá de 1,20 m por 1,20 m, uma mesa grande, onde as pessoas podem pôr um tabuleiro para lanchar, ou podem pôr os comandos de televisão, livros, se estiverem a ler. Portanto, é uma mesa bastante grande que dá para fazer aqui um centro bastante significativo aqui nesta sala. Relativamente às paredes, esta sala é toda envidraçada. Portanto, dá-me a ideia que na casa este espaço já foi criado posteriormente à casa, portanto foi um aumento à casa, e quando se fez este aumento já se teve um certo cuidado em envidraçar todo o espaço e, portanto, aqui deu perfeitamente para criar um ar mais contemporâneo, uma vez que temos toda esta zona envidraçada, temos um U de vidraças e, portanto, não temos aqui parede praticamente, que deu esta visibilidade e deu para fazer esta sala bastante arrojada e bastante ampla. Relativamente aos elementos decorativos, usei os candeeiros de apoio, com as mesas de apoio, as almofadas em tons de azul, um azul claro para dar uma certa textura e dar também um pouco de cor à sala, e depois aqui mesmo à minha frente havia uma janela que ligava de um lado ao outro das escadarias, e então eu, para não tirar a janela, criei um espelho onde tapei essa janela, porque não fazia necessidade nem significado nenhum termos uma janela que ligasse à sala um hall de entrada, portanto uma janela interior não tinha significado. Então criei 2 espelhos, um para o hall de entrada, outro para a sala, e que veio dar aqui uma profundidade à sala e que manteve este espaço amplo, bonito, arrojado e contemporâneo. E agora estamos na suíte do casal. Uma suíte bastante grande, com um closet aqui ao lado bastante significativo, um espaço bastante nobre, grande. Os guarda-fatos sofreram alteração porque mandei-os lacar em branco, porque era um cor mogno, mas aqui neste quarto mantive as portas e o chão em mogno, como acabei de vos dizer nos outros programas, que quis manter a identidade da casa e um pouco também de referência aos proprietários desta casa. Relativamente a este quarto, usei os tons pastel, portanto foi uns tons
café com leite, mas um café com leite escurinho, portanto não foi, não é o 9010, não é umas referências claras, só é uma referência bastante escurinha, já a puxar para os castanhos, E então aqui usei esta cabeceira também em café com leite e coloquei-lhe este parede de fundo, que é um papel que tem muita informação, mas que deu um ar, produz assim uma ramagem de umas árvores, algo muito que ao longe praticamente não se apercebe, mas que eu produzo aqui de perto um efeito muito bonito e que deu uma certa profundidade ao quarto. Depois, relativamente à colcha e às almofadas de base, coloquei-lhe o mesmo tom da parede e ao mesmo tom do papel de parede. Portanto, este papel de parede é o mesmo tom, a cabeceira é o mesmo tom e as mesas de noite e a cômoda também mandei lacar ao mesmo tom. Portanto, é tom sobre tom. E ainda tem uma particularidade. As paredes do quarto também é neste tom. Portanto, quem olha é tom sobre tom. Portanto, não há um contexto de cor, apenas o teto branco e depois o que é que se destaca aqui? É o chão em mogno, porque era da casa já existente, e as portas que são maciças em mogno. E portanto eu quis reforçar esses tons, mas depois dei-lhe este tom em grege, este tom café com leite bastante acentuado e portanto usei papel de parede, cabeceira de cama, almofadas, colcha, tapete e até os móveis lacados no mesmo tom e até às próprias paredes. Portanto, temos aqui tom sobre tom. E o que é que vai dar a informação depois a este contexto? É as almofadas em cor, estas almofadas que usei em tons de azul, com estas pequenas aplicações douradas para lhe dar esta informação que era necessário. E então este tom sobre tom que veio aqui por dominar este quarto, até nos próprios móveis lacados neste tom, vi a necessidade de fazer 2 candeeiros com estes abajures no mesmo tecido descortinados, o abajur, e uma cerâmica aqui na base dos candeeiros, mas já fiz em tons branco. Porquê? Para cortar este tom sobre tom que existia neste quarto. O cortinado é branco, o blackout, naturalmente, mas o tapete manteve ao tom da colcha, da cabeceira de cama e do próprio papel de fundo da cama. Depois coloquei-lhe aqui junto à zona de se vestir, que é um closet aqui na minha retaguarda, coloquei-lhe uns espelhos dourados em que a pessoa pode se arranjar quando estiver mesmo junto ao closet. E portanto temos aqui um quarto amplo, bonito, bastante arrojado e que deu um toque diferente, mantendo as características já existentes, que eram as portas em mogno e o chão em mogno. Mas com este mobiliário e com esta referência do projeto contemporâneo, veio cortar e enriquecer este quarto. E, portanto, neste contexto, tivemos este projeto. Um projeto que me deixou muito feliz, que fui contactado o ano passado para fazer esta decoração, mas quando vim cá à casa, disse logo aos proprietários da casa que, por favor, não me fizessem decoração. Eu não queria fazer a decoração, mas que me fizessem as obras. Era imprescindível fazer umas obras nesta casa. Relembro que tive que fazer era muita tijoeira com muita cor, muitos desenhos da tijoeira, e então tive que pôr vinil no andar de baixo, no hall, nas casas de banho, na cozinha, e
portanto, tivemos que fazer aqui umas obras bastante significativas, quer a nível de paredes, tetos, casas de banho, todas remodeladas, de forma que tivéssemos este projeto desta forma que vos mostrei agora. Portanto, isto foram 3 programas que deu perfeitamente para ver 3 quartos de dormir, a cozinha, a sala, a casa de jantar, ovos de entrada. Portanto, é uma casa que foi toda remodelada e que teve uma intervenção bastante significativa. Quando me contactaram foi em dezembro, os senhores não estão cá na Madeira, deixaram uma chave da casa e agora, hoje, vou-lhe entregar esta casa totalmente remodelada e totalmente diferente, que não tem a noção de como este projeto ficará totalmente diferente, fora daquilo que estavam habituados. E, portanto, meus amigos, acho que foi um projeto para mim bastante interessante, porque tive aqui uma mão bastante significativa e quando cá cheguei nem eu próprio acreditava que este resultado fosse possível, porque era uma casa totalmente fora do contexto atual e, portanto, temos aqui uma casa bastante bonita, bastante arrojada, bastante contemporânea, mas mantendo sempre os traços tradicionais da casa e os traços que o cliente se identificava. Porque continuo a dizer, a casa é onde nós habitamos e é importante, é imprescindível que cada um tenha uma referência e a casa se identifique com cada um de nós. E desta forma eu mantive esta casa com uma referência, uma personalidade ao encontro dos proprietários da casa. E obrigado, meus queridos, por estarem presentes e por me acompanharem neste contexto da decoração. Espero que tenha tido várias ideias para vocês e na próxima sexta-feira encontramos novamente com outras novidades, com outros projetos de decoração. Até à próxima.